Bom dia, boa tarde, boa noite, caros comandantes, entusiastas, estudiosos aí da aviação. Sou o Batista, vamos aí para mais um vídeo, segunda aula sobre aerodinâmica e teoria de voo. Hoje veremos a atmosfera e comportamento dos fluidos, entender aí o que é a atmosfera, o que são fluidos, como que o ar influencia aí no nosso voo e tudo mais. Estamos utilizando o livro do Jorge Roma, Aerodinâmica e Teoria de Voo, da editora ASA. Essa edição que eu tenho aqui é de 2014, 34ª edição. Recomendo que comprem o livro, é muito legal, muito interessante. Bom, vamos lá. Atmosfera e fluidos. O estudo da atmosfera e as relações que o ar influencia em uma aeronave, de forma geral, é de suma importância para o entendimento e formação do piloto, pois é o meio que ele trabalhará e atuará. Gente, isso aqui é muito, muito, muito importante. É de suma importância, é extremamente importante a gente entender sobre a atmosfera. Densidade, pressão, a gente entender como que a densidade vai influenciar no voo. A gente tem um avião aqui, um exemplo, um lugar que é alto, que é o nível do mar. Será que decolar esse avião aqui do topo dessa montanha, desse lugar, dessa altitude aqui, é a mesma coisa que decolar um avião aqui ao nível do mar? Será que tem alguma influência em densidade, pressão atmosférica aqui? Será que isso vai influenciar ou não? Temperatura. Estou decolando aqui a 20 graus. Será que aqui a 20 graus é a mesma coisa? Será que aqui embaixo a 40 graus é a mesma coisa? Então, isso aqui é de suma importância. A gente vai viver isso, a gente vive isso. Então, se faz de suma importância, isso faz extremamente necessário a gente entender. E a gente vai ver mais para frente aí. Fluido. O que é um fluido? Fluido é todo o corpo, matéria, que tem a capacidade de escoar. Não possui forma fixa, detém a forma ou formato do meio que está. São de dois tipos, líquidos e gasosos. Eu tenho uma garrafa. Encho essa garrafa de água, a água vai tomar a forma da garrafa. Eu tenho um copo, encho o copo de água, o copo vai tomar, a água vai tomar, desculpa, o formato do copo. Se eu derrubar essa garrafa, o líquido vai se escoar. Isso aqui que é o escoamento, o fluido. Próximo. Atmosfera. A atmosfera é uma camada gasosa que circunda a Terra. O ar, por sua vez, compõe essa camada. O ar é uma mistura de alguns gases. Então, o que é esse ar? A gente tem a atmosfera, né? A atmosfera terrestre, e a atmosfera nada mais é do que o ar. E o ar, ele compõe essa camada gasosa aí. O ar é uma mistura de alguns gases. Quais são os principais aqui, né, que a gente tem na nossa atmosfera? O oxigênio, 21% de toda a atmosfera é oxigênio. Nitrogênio, 78%. É o gás mais abundante aí na nossa atmosfera é o nitrogênio. Muita gente desconhece isso aqui. E outros gases somam aí 1%. Lembrando do vapor d'água, aqui ó, cabe ressaltar que o vapor d'água, por sua vez, embora presente na atmosfera e comumente levado em consideração, não faz parte da composição específica da atmosfera, como são os outros gases. O vapor d'água, a gente vai ver isso mais a fundo em meteorologia. O que quer dizer isso aqui? Ó? O vapor d'água, quando ele está presente na atmosfera, ele representa até 4% desse determinado ambiente aqui que eu tomo, né? Sei lá, eu tomo uma região tá saturada em ar, uma região aí atmosférica, e o vapor d'água presente nela pode chegar até 4% da composição. Eu não estou certo, não lembro direitinho quais são as margens, mas se eu não me engano, o oxigênio ele cai para 20% quando eu tenho 4% de vapor d'água. E o nitrogênio cai para 75% na composição. 21 cai para 20, 78 cai para 75%, soma aí os 4% de vapor d'água que compõe a atmosfera aqui nessa região. Mas lembrando que o vapor d'água ele não faz parte da composição específica. A gente vai ver mais à frente em meteorologia que o vapor d'água ele pode compor até 4%, então ele compõe 1%, 2%, 3%, 4% quando está saturado esse ambiente aqui. Mais para frente a gente vai entender melhor do que é isso. Vamos lá. Propriedades atmosféricas. Algumas propriedades variáveis da atmosfera afetam diretamente o voo e o funcionamento dos motores, sendo de suma importância compreendermos seu comportamento.
destacar aí a densidade, pressão e temperatura. Volta lá naquele exemplo, né? Será que decolar um avião de um país que tem uma elevada altitude é a mesma coisa que decolar um avião ao nível do mar? Entende? Será que, sei lá, o motor vai ter o mesmo desempenho e tudo mais? Isso aí é muito, muito importante. Densidade. Quantidade de matéria contida em um corpo. Porém, quando a tomamos em relação aos gases, ela pode sofrer variações de acordo ao volume que ocupa. Lembramos que a densidade é inversamente proporcional ao volume. Lembra da fórmula que a gente viu na aula passada? Olha só. Se eu aumento o volume, massa aqui, né? Tá vendo? Proporcional ao volume. Se eu diminuo o volume, a densidade aumenta. Se eu aumento o volume, a densidade diminui, levando em consideração a mesma massa. Aqui, ó, quanto menor o volume, considerando a mesma quantidade de gás, mesma massa, maior será a pressão ali contida. Grande volume, baixa densidade. Baixo volume, alta densidade, inversamente proporcional. Temperatura. Podemos encarar a temperatura como sendo a mensuração ou grau de agitação das moléculas da matéria considerada, corpo ou ambiente. Quanto mais agitação, maior temperatura, maior energia, calor dissipará. A forma de mensurar essa temperatura se dá através de instrumentos denominados termômetros. Os termômetros podem ser graduados em diversas escalas. A gente vai explicar aí mais para frente, no próximo slide, eu acho. Que a gente pode mensurar qualquer escala que a gente quiser. O que importa são os pontos específicos, que a gente já vai entender o que significa isso. As escalas mais comumente conhecidas são Celsius, que é a escala centígrada, graduada até 100, Fahrenheit, e o Kelvin, que é a científico absoluta. A gente vai entender que o Kelvin é absoluta e o porquê que ele se chama assim. Vamos lá. A diferença primordial entre os dois tipos de escala são graduações de temperatura considerada. Elas levam em consideração, como mensuração, os pontos de congelamento e ebulição da água, um líquido universal. Celsius, também chamada de escala centígrada, graduada aqui, né, em 100 partes, considera como sendo o ponto de congelamento da água em 0 e o de ebulição em 100. Então ela graduou o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água. Dividiu isso em 100 partes, por isso que é centígrada. Fahrenheit considera como ponto de congelamento da água em 32 graus Fahrenheit e de ebulição em 212 de Fahrenheit. Kelvin, escala utilizada tendo como referencial o zero absoluto, ou seja, o ponto da matéria em que será nula ou quase nula a agitação das moléculas. O ponto de congelamento da água nessa escala é de 273 Kelvin e de ebulição 373 Kelvin. Você vê que o de congelamento e de ebulição são 100, né? 100 unidades, igual a da centígrada aqui, que são 100 graus. Vamos lá. Fazer um pequeno adendo aqui. O que então é essa temperatura? É o grau que a gente leva em consideração a agitação das moléculas. Eu tenho aqui um determinado gás, uma determinada molécula, e as moléculas aqui elas estão tendo uma agitação. Quando eu coloco calor nela aqui, eu coloco um fogo, ligo um foguinho aqui embaixo, tapo fogo nela. Você concorda que isso aqui vai esquentar? Mas por que esquenta? As moléculas elas vão tender a se agitar cada vez mais. E esse grau de agitação que vai estar aqui nessa molécula vai determinar essa mensuração que a gente chama de temperatura. Quanto maior a agitação, mais quente, maior temperatura terá nessa escala. Quando eu diminuo essa agitação das moléculas, quanto mais eu diminuo, mais paradinho elas ficam, mais frio aí, né, entre aspas, a gente vai ter. O grau de agitação dessas moléculas aqui esparçadas e bem, quase inertes. Vai se aproximar aí do zero, né? O Kelvin, o que é esse Kelvin? Ela é uma escala absoluta, uma escala científica, porque eles levam em consideração o grau, o zero absoluto. Então aqui 373, 273, pá, vai descendo até chegar ao 0 Kelvin aqui, 1 Kelvin, 2 Kelvin. O que quer dizer isso? É o grau onde seria nula ou quase nula a agitação dessas moléculas. Vamos aqui para a escala de conversão. Aqui temos 3 termômetros, né? Um em graus Celsius, outro em Fahrenheit e outro aqui em graus Kelvin.
Em graus Kelvin não, desculpe, em unidades de Kelvin. Vocês observaram aqui, ó, que esse ponto de ebulição ele está exatamente igual e o ponto de congelamento aqui também exatamente igual. O que quer dizer isso? O ponto no termômetro é o mesmo. Eu estou tendo como referencial um líquido universal que é a água. Olha aqui, ó. Eles levam em consideração como mensuração os pontos de congelamento e ebulição da água, um líquido universal. A água pode ser encontrada em qualquer lugar do mundo aí, né? Praticamente qualquer lugar do mundo. Então, eu vou pegar um líquido universal para usar como referência para eu fazer essa escala. Você vê que é o mesmo ponto nos três termômetros. O que muda é essa variação aqui, ó, a escala. Então, eu posso inventar a escala que eu quiser. Essas três aqui são as mais conhecidas, né? Que normalmente nos países ingleses e aqui no Brasil a gente utiliza graus Celsius. A escala eu posso usar a escala que eu quiser, porém eu tenho que ter esses pontos referenciais. Eu tomo como 0 graus o congelamento da água e 100 graus o ponto de ebulição. Isso foi adotado nos outros também. Ponto de congelamento e ponto de ebulição da água. E eu consigo tirar essa fórmula para eu descobrir qual temperatura em uma será na outra escala. Aqui eu tenho temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Se eu quiser achar, sei lá, quanto que é 20 graus Celsius em Fahrenheit, é só substituir na fórmula, fazer a conversão aqui, eu vou achar a temperatura em Fahrenheit. A gente não vai se prender muito a fazer os cálculos agora, a gente vai ver isso muito em navegação e meteorologia. Aqui não é o objetivo por enquanto, fica aí só por curiosidade e entendimento como que é feita essa mudança aqui, né? Descobrir qual que é a temperatura na outra escala. Vamos lá, próximo. Lei dos gases. Aqui é muito legal, a gente tem que prestar muita atenção porque isso aqui é muitíssimo importante para a gente. Representa o modo pela qual a pressão, densidade e temperatura de um dado gás são variadas. Entender o comportamento da relação entre essas três variáveis é de grande importância para o aluno, pois nos esclarece sobre as forças e variáveis atmosféricas que afetam nosso voo. Isso aqui realmente, galera, é muito importante a gente entender. E logo mais nos próximos slides a gente vai ver sobre a atmosfera, né? Como que a densidade aí da atmosfera é importante para a gente. Vamos lá. Em um gás, vamos tomar aqui o primeiro ponto. Em um gás com a pressão constante, a densidade diminui proporcionalmente ao aumento da temperatura. Considerações: o pistão está livre, assim seu próprio peso exercerá uma pressão constante no gás. Aqui eu tenho um cilindro com um pistão. O pistão tem um peso e vocês concordam que a gravidade está puxando esse pistão para baixo. Então ele vai exercer um peso aqui em cima desse gás, um peso constante, uma pressão constante. A densidade diminui de forma proporcional ao aumento da temperatura. Usa-se a temperatura absoluta para o cálculo. Lembra da formulinha aqui? Densidade, massa sobre volume. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um cilindro, aqui tem um gás e tem um pistão. O pistão está exercendo um peso aqui sobre esse gás, certo? Peso constante. O que vai acontecer aqui? Ó? Taquei fogo aqui embaixo. As moléculas aqui vão começar a se aquecer, vão começar a se movimentar loucamente. O que vai acontecer? Elas vão começar a crescer, a inchar, tomar um espaço maior aqui, né? Elas vão começar a ocupar um volume maior aqui dentro desse interior desse cilindro. Devido à sua temperatura estar aumentando, elas começam a ficar mais agitadas, elas começam a se crescer aqui, tomar um espaço maior aqui, né? Elas querem ocupar um espaço maior, um volume maior. O que vai acontecer? A temperatura está aumentando, a densidade está diminuindo e o volume? O volume está aumentando. Sacaram? O volume aumentando, densidade diminuindo. Olha aqui, ó, diretamente proporcionais. Estou aumentando a temperatura, estou tacando fogo aqui. Essa pressão aqui ela tende a ser constante por conta do peso do pistão, porém,
conforme eu aumento a temperatura, a densidade diminui, porque o gás tende a se expandir. Tendendo a se expandir, o volume aqui vai aumentar. Sacaram a ideia? Vamos para o próximo. Em um gás com densidade constante, a pressão aumenta proporcional à temperatura. Em um compartimento fechado hermeticamente, o gás não irá alterar sua densidade. Ele está fechado. Uma lata aqui, um cilindro, está fechado, não tem para onde o gás sair. Se ele não tem para onde o gás sair, vocês concordam que o volume é o mesmo? O volume é o mesmo, cara. O volume é igual. Se o volume é igual, a densidade... Lembrando que a densidade não é igual ao volume. Isso aqui é só uma comparação aqui, entendeu? A densidade vai ser a mesma, ela não se altera. Aquecendo esse gás por um meio externo, o aumento da temperatura fará com que a pressão interna aumente na mesma proporção. Isso aqui é uma panela de pressão e eu tampo a saidinha aqui e vamos ver o que acontece. Compartimento hermeticamente fechado, eu taco o fogo aqui, a temperatura vai aumentar. A temperatura vai subir, as moléculas aqui vão ficar loucas da vida, vão querer se expandir, mas não conseguem porque o compartimento está fechado. O que acontece com a pressão? Sobe igual a louca também. Próximo. Em um gás com temperatura constante, a densidade irá aumentar proporcionalmente à pressão. A pressão de um gás aumenta quando o comprimimos. Dessa forma, diminuindo o volume desse gás, a sua densidade também aumentará. Cabe salientar que se a temperatura vier a sofrer alguma alteração, a densidade irá variar de forma não proporcional, pois temos que levar em consideração que ao comprimirmos um gás, as moléculas tendem a ficarem próximas uma das outras, aumentando assim sua temperatura. O que quer dizer isso aqui? Densidade, massa sobre o volume. Eu tenho aqui o cilindro, tenho aqui o pistão, e eu vou aplicar agora uma força nesse pistão. Uma força. O que vai acontecer aqui? Vocês concordam que o volume agora está diminuindo? O volume está caindo porque o espaço aqui está ficando menor. Se o espaço está ficando menor, as moléculas estão ficando mais comprimidas, estão ficando mais próximas uma das outras. Se elas estão ficando mais próximas uma das outras, o que acontece com a densidade? Aumenta, a densidade sobe e inversamente proporcional. Diminui o volume, densidade também aumentará, proporcionalmente. Sacaram a ideia? O que acontece com a pressão? Aumenta também. Só que aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte, olha só. Quando a gente aplica essa força e a densidade ela aumenta, vocês concordam, o volume diminui e a densidade aumenta. Vocês concordam que as moléculas estão cada vez uma mais próxima das outras? Se elas estão cada vez mais próximas, a temperatura ela vai sofrer uma pequena variaçãozinha. A gente não está levando em consideração aqui a temperatura, porque a gente está como um exemplo, né? Que quando a pressão do gás aumenta é quando comprimimos, mas com a temperatura constante. Mas cabe salientar que a temperatura ela sofre uma pequena alteraçãozinha aqui, né? Beleza? Próxima. Pressão atmosférica. Rapaz, isso aqui é extremamente importante. Vamos entender o que é a pressão atmosférica. Vamos lá. Pressão atmosférica é a pressão natural que o ar exerce sobre todos os corpos que estão imersos dentro da atmosfera. O ar, por ser um conjunto de moléculas, tem massa. Guarda essa informação aqui. Essa massa, mesmo que imperceptível para nós, ela atua sobre nossos corpos diretamente. Quando sugamos o ar de dentro de uma garrafa, por exemplo, a garrafa se amassa, ela encolhe, criando um vácuo aí, né, em seu interior. Esse encolhimento causado na garrafa se dá pela pressão atmosférica que é exercida em seu exterior, pressão atmosférica externa. Cabe ressaltar que a pressão atmosférica varia com a altitude. Quanto mais alto, menos pressão, menos moléculas de ar encontramos. Até determinada altitude aí, cara. Senão a gente chega no espaço, né? O que é isso aqui? Vamos lá, vamos explicar. Aqui eu tenho um pedaço aqui da atmosfera, né? Considerado aqui o solo, o avião, tal, as nuvenzinhas e etc. Eu vou tomar como referência aqui essa coluna de ar considerada. Tem uma coluna aqui de ar. Lembra que o ar tem massa? Então, a gravidade está atuando sobre o ar, puxando ele para baixo aqui, né? Em contato com o solo, puxando ele mais próximo do solo possível.
Se o ar ele tem massa, o ar está exercendo peso aqui, ó. Ele tem um pezinho. Quanto mais próximo do solo, mais moléculas de ar a gente vai encontrando aqui, ó. O ar aqui está mais denso, tem mais pressão. Conforme vai subindo, essas moléculas de ar vão ficando mais espaçadas uma das outras. A pressão vai diminuindo, a densidade diminui. Olha aqui, ó, nesse desenho da montanha. O ar exerce menor peso no topo da montanha e o ar exerce maior peso no pé da montanha. Ó, pegar essa coluninha de ar aqui para a gente estudar. Você concorda que aqui tudo está cheio de ar? Peguei essa coluna de ar considerada e aqui está cheio de molequinha de ar. Só que olha o tamanho dessa coluna. Aqui o ar vai estar exercendo um maior peso. Se eu pegar essa coluna aqui, ó, no topo da montanha, o que vai acontecer? Você concorda que essa coluna de ar é menor do que essa? Olha a distância aqui, ó, até o solo. Essa distância, e olha aqui. O peso que o ar tem massa. O peso que essa coluna de ar vai exercer aqui é menor do que o peso que essa coluna de ar está exercendo aqui. Por quê? Eu tenho mais quantidade de ar aqui, eu tenho uma maior distância, eu tenho mais moléculas de ar aqui do que aqui. Entendeu? Essas duas figuras se comunicam. É a mesma coisa. Conforme eu vou subindo, eu encontro menos moléculas de ar. Conforme eu desço, eu encontro mais moléculas de ar, mais pressão, mais densidade. É a mesma coisa. Por isso quando o time de futebol lá vai jogar na Colômbia, lá, Bolívia, sei lá, são países altos, né, perto da cordilheira lá, o time tem que ficar uns dias lá treinando e tal, porque é diferente, lá tem menos ar, tem menos moléculas de ar do que o nosso país aqui, em determinadas regiões, é claro, né, quanto mais perto do nível do mar, maior vai ser a pressão atmosférica, a gente vai ter mais moléculas de ar aqui embaixo do que lá em cima. Lá no topo do Everest, lá o ar é bem rarefeito, tem menos moléculas de ar. Sacaram? Bem interessante, né? Bem legal. Será que decolar um avião daqui é a mesma coisa que decolar um avião daqui de baixo? Com certeza não, né? Com certeza não vai ser. A densidade, pressão, tudo isso daí vai influenciar. Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Atmosfera padrão. O que é essa atmosfera padrão? Como vimos, diversos são os parâmetros, características e aspectos que a atmosfera pode variar no mundo real. Devido a essa grande variabilidade, para o meio aeronáutico foram adotados alguns parâmetros internacionais com o intuito de definir condições padrões para facilitar a especificação e determinação do desempenho de aeronaves. Não só a especificação e desempenho, como a própria operação da aeronave, né? Se a gente operar a aeronave ao nível do mar, igual no exemplo passado, a gente operar a aeronave numa altitude, vai ser diferente aí. A gente vai utilizar o parâmetro padrão para fazer esse cálculo e a gente já vai notar que é totalmente diferente. Essas condições da atmosfera padrão recebem o nome de ISA, ICAO Standard Atmosphere. Essa padronização foi definida pela ICAO, em português é a Organização da Aviação Civil Internacional, International Civil Aviation Organization, em inglês, ou ACI, em português. Quais são alguns parâmetros dela aí? Pressão ao nível do mar, 1013 hectopascais, HPA, ou 760 mm de mercúrio. Densidade 1,225 kg por metro cúbico e temperatura padrão ao nível do mar 15 graus, que a gente usa bastante mesmo. Alguns conceitos sobre altitude. Altímetro. O altímetro usado em aeronaves baseia-se exatamente por essa variação na pressão atmosférica. Em seu interior existe uma cápsula aneroide sensível à variação de altitude. Quanto menor for a pressão exercida, mais ela se expande, indicando essa variação no painel. Aqui está um painel de um Diamond Delta Victor 20, que eu tirei enquanto realizava um voo. Altitude e pressão. Altitude e pressão é aquela baseada na pressão atmosférica padrão e é diferente da altitude verdadeira. A altitude e densidade é baseada na densidade do ar da atmosfera padrão. É usada para definir o teto operacional. Vamos explicar aqui basicamente o que acontece. O altímetro, dentro dele tem uma cápsula aneroide. No interior dessa cápsula tem um vácuo. O que acontece? Lembra que quanto mais eu subo, menor é a pressão? Quanto mais eu subo, sendo menor a pressão, essa cápsula tende a se expandir.
se expandindo, ela vai mostrar para mim essa expansão no painel da aeronave. Quanto mais eu desço, a pressão atmosférica ela vai aumentando. Se a pressão atmosférica vai aumentando, ela vai exercer uma pressão aí maior nessa cápsula. Exercendo uma pressão maior nessa cápsula, ela vai reverter aqui para o painel uma indicação de que a pressão, que a altitude, desculpa, está diminuindo. Então o altímetro aí ele é baseado nessa cápsula aneroide, a variação que a pressão vai causar nela. O que é altitude e pressão? É a altitude que é baseada na atmosfera padrão. Pressão atmosférica padrão. O que é isso? Eu tenho uma aeronave aqui. E ela está voando a determinada altitude. Só que a pressão atmosférica, o padrão é 1013. Porém, isso pode se alterar de região para região. Nem sempre a pressão atmosférica da região do local vai ser igual a padrão. Então vai ter uma pequena diferença. Se o avião aqui ele está usando na altitude pressão, ele está usando como referência a altitude padrão que é 1013. Porém aqui pode estar 1024, um exemplo. Essa aqui vai ser a altitude verdadeira dele, calculada com 1024. Porém, a altitude de pressão é aquela que é determinada pela padronização. A altitude padrão, atmosfera padrão vai ser 1013. Existe uma pequena diferença, isso aqui a gente vai entender mais para frente com mais calma. Porém, fica aí só para estudo. A altitude e densidade é baseada na densidade do ar da atmosfera padrão. Um exemplo, o avião está aqui, esse mesmo avião aqui está voando, sei lá, vou colocar aqui 4.000 pés. O que é essa altitude e densidade? Ele está a 4.000 pés, só que aqui, sei lá, a densidade está baixa, a pressão atmosférica está baixa, no dia aqui está muito calor, a temperatura aumentou, a densidade caiu, pressão atmosférica caiu, e ele calculou essa altitude e densidade, e ele deu aqui, por exemplo, isso é só um exemplo, que a altitude e densidade no momento está de 8.000. O que quer dizer? Por mais que ele esteja voando a 4.000 pés, aqui na altitude verdadeira dele, a altitude e densidade vai ser 8.000, devido aos cálculos de pressão, temperatura, densidade, etc. O que quer dizer isso? Por mais que ele esteja voando a 4.000, é como se ele estivesse voando a 8.000 pés. Pressão menor, densidade menor e por aí vai. Isso aqui é usado para definir o teto operacional, a altitude máxima aí que ele pode chegar. Beleza? Vamos para o próximo. Escoamento. Escoamento é o movimento de um fluido, seja esse movimento linear ou turbilhonado. Tubo de escoamento é um canal por onde esse fluido escoa. Aqui ó, tem uma torneira, né? Tem um tubo aqui, ó. O fluido está escoando por esse tubo. Aqui é um tubo real e aqui é um tubo imaginário. Você vê que a água ela mantém o mesmo formato aqui, né? Porém, esse tubo pode ser linear, esse escoamento, né? Tá sendo linear aqui ou turbilhonado. Sei lá, pega um cigarro, igual o exemplo que o Jorge Roma dá no livro. Você tem um cigarro, a primeira fumacinha que sai aqui é escoamento linear, ela tende a ficar linear. Só que chega um momento que ela começa a turbilhonar. Isso aqui já é um escoamento turbilhonado, isso aqui é um escoamento linear. Equação da continuidade é tirada da lei do escoamento. Basicamente, quanto mais estreito o tubo, maior a velocidade no fluido. No estreitamento do rio, o fluxo da água terá maior velocidade. Então, considerando que o rio está descendo, né? Está descendo o morro. Aqui, o rio está alargado, ele vai afunilar, vai estreitar aqui e alargar novamente. O que quer dizer isso? A água ela está vindo aqui numa velocidade. Ela tem que passar a mesma quantidade de água que está aqui para cá. Só que como que isso é possível? Aumentando a velocidade aqui no meio. O estreitamento vai forçar a passagem de água, ou seja, a correnteza vai aumentar. A velocidade aqui no estreitamento sobe. E aqui, quando é alargado, ela volta à mesma velocidade que estava aqui no início. Beleza? Próximo. Túnel aerodinâmico. O túnel aerodinâmico, gente, ele vai usar esse mesmo sistema, essa mesma teoria aí. Ele usa a mesma coisa do estreitamento, né, do tubo.
Túnel aerodinâmico. O túnel aerodinâmico, usado para testar protótipos de aeronave e outros experimentos, utiliza esse mesmo princípio do escoamento de fluidos. Assim, no estreitamento, o ar adquire maior velocidade. Aqui eu tenho uma hélice, um túnel de vento. Eu tenho o direcionamento do fluxo do ar, ele afunila aqui, ó. A gente vai ver mais para frente sobre a pressão estática e pressão dinâmica. O que acontece isso daqui? Eu tenho essa velocidade aqui no início e tenho a velocidade no final, elas são iguais. Porém, no estreitamento, o fluxo de ar tende a ser maior. Isso faz com que a velocidade aqui no estreitamento aumente muito, entende? A mesma quantidade de ar que está passando aqui, ela vai ser forçada aqui, e a única maneira disso acontecer é aumentando a velocidade. Naturalmente a velocidade vai aumentar. E aqui quando ele alarga, a velocidade diminui e volta a ser igual a que era antes lá. Velocidade baixa, aqui no meio a velocidade aumenta consideravelmente. Mais para frente a gente vai ver que isso aqui tem várias utilizações, inclusive tem uma diferença de pressão que acontece aqui no meio, a gente vai ver. Aqui ó, pressão estática, dinâmica e total. Pressão estática é a pressão considerada sem que o fluido esteja em movimento. O fluido está parado, tem uma pressão estática, estático, pressão estática, está parado, sem que esteja em movimento. O estático é parado. Dinâmico é uma coisa dinâmica, movimento, a velocidade. Tá. Sem que o fluido esteja em movimento, como a pressão atmosférica, por exemplo. A pressão atmosférica está aqui, exercendo sobre o corpo, etc. Está parada. Pressão estática. Pressão dinâmica é a pressão considerada quando o fluido está em movimento. Lembra do túnel de ar? O fluido está em movimento aqui. O ar, né, considerado, ele está em movimento, está recebendo um fluxo, um direcionamento, ele está se movimentando. Ele está com uma pressão dinâmica. Dependendo assim do impacto do ar. Um túnel de vento aí, ó, o exemplo que a gente estava dando. Pressão total é a soma das duas. Que para quem gosta de fórmula, a gente adora uma fórmula, cálculo para obtenção da pressão dinâmica. Pressão dinâmica é 1 sobre 2 vezes ρ, isso aqui é uma letra grega, uma constante, cada fluido aí vai ter uma ρ, vezes isso daqui, cara, isso aqui reprova tanta gente, mas não você porque você está prestando atenção. Pressão dinâmica é igual a 1 sobre 2 vezes o ρ vezes a velocidade ao quadrado, mano. Ao quadrado. Isso aqui não cai, despenca na ANAC, despenca. A pressão dinâmica ela é proporcional ao quadrado da velocidade e não só a velocidade, sacou? É bom ficar atento a isso, porque isso aqui eu já vi muito em exercício. Na minha prova tinha exercício perguntando sobre isso e é muito importante a gente ficar atento. Bora! Teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli decorre da lei da mecânica dos fluidos. Segue o mesmo princípio da equação da continuidade, porém tomando como base a variação da pressão no estrangulamento. É aqui que a gente vai entender o pulo do gato. The jump of the cat. O que acontece aqui no estrangulamento. Esse teorema é demonstrado pelo tubo de Venturi. O tubo de Venturi aqui a gente utiliza, cara, para muita coisa. Tem o carburador, quando a gente estiver estudando conhecimentos técnicos. O carburador vai utilizar esse tubo de Venturi e tudo mais. A gente vai entender agora. Onde no estrangulamento o fluido, ao aumentar sua velocidade, percebe também um aumento na pressão dinâmica, lembra? Pressão de movimento. E uma diminuição na pressão estática. É usado para gerar um vácuo que pode ser utilizado em instrumentos, inclusive no carburador. Isso aqui a gente vai ver quando a gente estiver lá na parte do nosso curso de conhecimentos técnicos, como que isso é gerado. Vamos lá. Tá aqui, ó, teorema de Bernoulli. Vamos destrinchar isso aqui juntos. Eu tenho um tubo aqui, né? A entrada aqui é maior, entrada, saída, e aqui o estreitamento. Cara, presta atenção nisso aqui. Pressão total se mantém constante ao longo do sistema. Aqui eu tenho a entrada de ar, o fluxo de ar está indo nessa direção. O que acontece? Eu tenho a pressão total. Ela é igual à soma da pressão estática mais a pressão dinâmica. Então vamos entender isso aqui. A pressão estática aqui na entrada, ela é maior, sacou?
e a pressão dinâmica é menor. Ele está com uma velocidade aqui, uma velocidade baixa. O que vai acontecer? Quando ele começar a estreitar, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade tende a aumentar. Se a velocidade aumenta, o que acontece com a pressão dinâmica? Pressão dinâmica maior, meu filho. A pressão dinâmica aumenta. Se a pressão dinâmica aumenta, o que acontece com a pressão estática? Lembra da fórmula? Pressão total é igual a pressão estática mais pressão dinâmica. Se uma aumenta aqui, a outra diminui. Então, a pressão dinâmica aumentou, a velocidade aumentou, a pressão estática diminui. Sacou? Na saída, o que vai acontecer? A velocidade vai diminuir, velocidade diminui, consequentemente a pressão estática aumenta e a pressão dinâmica é menor. Pressão dinâmica menor, no centro ela aumenta e depois diminui. Pressão estática é maior, no centro ela diminui e depois aumenta. Isso aqui é utilizado no carburador. Por quê? O que acontece? Saca só. Aqui no meio a velocidade não aumentou? Beleza, aumentou. A pressão estática não diminuiu? Beleza, diminuiu. Se a pressão estática aqui diminuiu, olha o tubinho. A pressão estática aqui está sendo maior do que aqui. Caraca! Se a pressão estática está sendo maior aqui nesse tubinho do que aqui, o que acontece? O ar aqui ó, tem uma maior pressão, empurra a água é forçada a subir naturalmente pelo tubo. Por que ela é forçada a subir naturalmente? Porque a pressão estática aqui está menor. Se a pressão dinâmica aumentou, a estática diminuiu, puff. O fluido aqui, que é a água, tende a subir por esse tubinho e é pulverizada. Isso aqui é um carburador, cara. Entenderam? Sacou como que funciona? Se não entendeu, volta o vídeo mais um pouquinho, vê isso aqui de novo. Isso aqui é muito interessante. O deslocamento do fluido, como que se comporta aqui no estrangulamento, né, o teorema de Bernoulli. Pressão estática maior na entrada, menor no estrangulamento e volta a ser maior na saída. Pressão dinâmica, aqui ela é menor, no estrangulamento ela aumenta e depois volta a ser menor de novo. Bora lá, continue. Velocímetro. Velocímetro vai utilizar aí, cara, utiliza as duas pressões. É muito, você vê porque que é importante entender como funcionam as pressões? Olha lá. Velocímetro dos aviões mede a velocidade do vento relativo do ar externo. Ele mede o impacto do ar. Aqui está o avião está voando aqui, pá. O velocímetro ele vai medir esse impacto do ar, a velocidade do vento relativo. E como ele mede? Olha só. Ele é um manômetro com duas entradas de pressão. Uma recebe a pressão estática e a outra a pressão total. As duas pressões estáticas se cancelam dentro do instrumento, restando somente a dinâmica, que é apresentada ao piloto sob forma de velocidade. Jorge Roma, Aerodinâmica e Teoria de Voo, edição 34, ASA 2014, página 14. Isso aqui você consegue encontrar aí no livro, a definição que Jorge Roma dá. Então aqui tem um velocímetro, cara. Tem duas entradas, uma entrada de pressão total e uma entrada de pressão estática. O que vai acontecer? A pressão total, você lembra, né? Pressão estática mais dinâmica. Se eu coloco uma outra tomada de pressão estática, as duas estáticas se cancelam aqui, sobrando apenas a dinâmica. E a dinâmica é a velocidade do vento relativo, é o impacto do ar, vai me determinar aí a velocidade da aeronave. A gente vai entender isso aqui melhor quando a gente analisar o tubo de Pitot. Logo mais nos próximos slides a gente vai entender mais fácil isso daqui. Vamos lá. Pitot. Sistema de Pitot estático. Pitot, quem inventou o Pitot foi Henri Pitot. Depois a gente vai fazer um vídeo mais sobre esse carinha aí, que ele teve uma importante contribuição para a ciência. Ele estava medindo a velocidade da correnteza de um rio, quando ele inventou esse tubo de Pitot. E ele foi utilizado aí para aviação, cara, deu um grande salto aí. O que é o Pitot? É um sistema que tem seu funcionamento baseado na captação de pressões estática e dinâmica pelo tubo de Pitot. Essas pressões são captadas, distribuídas e mensuradas pelos instrumentos que a utilizam. Podemos destacar aí o altímetro, o velocímetro e o variômetro. Lembra do altímetro, que ele usa a pressão estática? Então, o variômetro ele é o que mede a razão de subida e descida da aeronave. Também é baseado na pressão estática.
Já o velocímetro utiliza as duas pressões, pois como vimos anteriormente, ele precisa cancelar a tomada de pressão estática para obter a pressão dinâmica de impacto. Então aqui está rusticamente desenhado um tubo de Pitot. Ele tem duas tomadas, duas entradas. Tem essa entrada aqui, entrada de pressão dinâmica total, ele está de encontro ao ar, o vento relativo bate aqui, a pressão de impacto. E aqui embaixo ele tem uma entrada de pressão estática. Pressão estática é levada para aqui, para esse canal, a pressão dinâmica para esse canal. Para o variômetro e para o altímetro, vai esse canal aqui, pressão estática. Lembra que o altímetro e o variômetro eles têm a cápsula neroide lá, tudo mais. Eles vão se basear na diferença de pressão estática, quanto mais alto, menos pressão, quanto mais baixo, mais pressão, etc. E para o velocímetro vão as duas tomadas. Vai uma perninha daqui e vai essa aqui para o velocímetro. Aí a pressão estática uma é cancelada, né, com a outra e sobra a pressão dinâmica para o velocímetro. Próximo, velocidade. Velocidade indicada. Vamos lá. É a velocidade indicada pelo velocímetro, sendo válida. Isso aqui é muito interessante, uma curiosidade, a gente vai entender isso aqui, ó. É a velocidade indicada pelo velocímetro, sendo válida para o nível do mar e na atmosfera padrão. Isso ocorre porque o velocímetro é calibrado para indicar a pressão dinâmica de impacto. Assim, quanto mais ele ganha altitude, ele estará numa velocidade maior do que a indicada. O que acontece? Você tem aqui um avião com o tubinho de Pitot dele aqui. Desenho aqui bruscamente, né? Esse aqui é o tubo de Pitot. Você concorda? Lembra quando a gente estudou sobre pressão atmosférica? Quanto mais alto você vai, menos moléculas de ar você vai encontrar. Sacou? O que vai acontecer? Para ele indicar a mesma pressão de impacto, ele vai ter que se chocar com todas essas moléculazinhas aqui. Só que como elas estão mais esparçadas, para ele revelar a mesma, para indicar a mesma pressão de impacto, ele tem que estar muito mais rápido, porque ele tem que acumular cada vez mais e mais moléculas. Porque quanto mais ele sobe, menos moléculas de ar ele tem. Se ele tem menos moléculas de ar, a captação dessa pressão, ele vai ter que estar numa velocidade maior para conseguir captar toda essa pressão de impacto no tubo de Pitot. Isso causa o quê? Que a velocidade indicada normalmente vai ser menor do que a velocidade real que o avião está. Se a gente olhar para a velocidade de solo, ou AGS, que é o que está escrito aqui, ó, ainda a velocidade em relação ao solo, VS ou Ground Speed, em inglês, que será estudada mais profundamente em navegação. Se aqui, nesse caso, da velocidade indicada, se a gente for ver a AGS, você vai perceber que a velocidade de solo está maior do que a velocidade indicada. A velocidade em relação aqui ao ar, a velocidade aerodinâmica, né, dele vai estar muito maior do que a velocidade indicada, justamente pelo fato dessa diferença de pressão. Quanto mais ele subir, mais rápido ele vai estar em relação à velocidade indicada, porque cada vez menos moléculas de ar vão ser encontradas e para ele manter essa mesma calibragem da pressão aqui, né, essa mesma pressão de impacto, ele vai ter que estar numa velocidade maior do que a velocidade indicada. Entenderam? Bom, vamos lá, prosseguindo. Não tem mais como prosseguir porque acabou a aula. Mas enfim. Bom, senhores, chegamos aqui até o final desta aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero estar podendo contribuir aí com toda a comunidade aeronáutica. Você que está estudando para o piloto privado, você que está iniciando, você que está buscando um pouquinho mais de conhecimento, espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas de vocês. Vocês que estão aí fazendo alguma revisão para o piloto comercial, espero também ter ajudado vocês. Estou fazendo aí uma pequena contribuição ao mundo da aviação. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, deixa seu joinha, porque assim esse vídeo pode chegar aí a muito mais pessoas. Siga a gente aí no Instagram, @portal.panin, vou deixar o link aqui na descrição também. Bom, na próxima aula nos veremos então. Vamos discutir um pouquinho mais sobre a geometria do avião. Agora vamos ver os dispositivos aerodinâmicos, superfícies aerodinâmicas, aerofólios,
dispositivos hipersustentadores e tudo mais. Vamos ver aí como é que é uma aeronave, a geometria da aeronave e como que ela se comporta com as forças aerodinâmicas. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até logo. Tudo de bom, forte abraço.